Bom dia, estamos aqui num contexto de quase apresentação do Orçamento do Estado com o Vice-Presidente da ANAREC, Paulo Carmona, e então vamos falar um pouco sobre as medidas que esta associação espera ver vertidas no Orçamento do Estado, na sua área, que é, portanto, o setor dos combustíveis. Paulo, olá, bom dia. Bom dia, muito obrigado. E então, neste contexto de apresentação do Orçamento do Estado, já tivemos o líder do Chega, o André Ventura, a adiantar que o Governo planeia prolongar os descontos via ESP, que já estão agora em vigor, também no próximo ano. E então queria um pouco a sua opinião sobre se isto é uma medida positiva, se vê como uma medida positiva o prolongamento dos descontos por via do ISP. Obviamente que é uma medida positiva, todos nós gostamos de pagar menos impostos, mas sobretudo porque é uma medida que tem muito a ver também com a relação com a Espanha. Nós hoje em dia estamos com diferenças de 25 cêntimos em média com o preço do mercado espanhol. E em Espanha eles de facto ajudam os consumidores. Aqui vivemos um pouco numa narrativa que os combustíveis são mais baratos, ou o governo está a fazer uma grande ajuda. De vez em quando tira 1 cêntimo, tira 2 cêntimos, mas é para pequenas para correção, se não vejamos. Hoje nós estamos, dados da Direção-Geral de Energia, de dia 4 de outubro, o ISP mais outros são 44,3 cêntimos no preço do gasóleo. O IVA são 33,3 cêntimos. Portanto, todos juntos, o Estado arrecada 77,6 cêntimos do preço final do gasóleo no posto. Quando o governo tomou posse, quando o Primeiro-Ministro António Costa tomou posse no seu primeiro governo, o ISP mais outros, 5 dias depois, dia 30, estão disponíveis na Direção-Geral de Energia, nos sites da estatística, o ISP mais outros era de 40,2 cêntimos, portanto, 4,1 cêntimo mais baixo do que é hoje, depois das ajudas dos 2 cêntimos do Ministério das Finanças. Todo contente foi dizer que baixámos 2 cêntimos, mas ainda estão 4 cêntimos acima de quando tomaram posse em 2015. Exato. E o IVA na altura era 21 cêntimos. Portanto, o governo em 2015 cobrava 61,2 cêntimos do preço do gasóleo e hoje está a cobrar 77,6 cêntimos. Diz que há uma grande ajuda que o governo fez em relação ao preço do gasóleo. O ISP mais outros, hoje em dia, vou sublinhar, é 4 cêntimos mais caro do que em 30 de novembro de 2015, 5 dias depois do governo tomar posse. Depois das ajudas ou pseudo-ajudas que o governo diz que está a dar para fazer os descontos. Portanto, se mantiver os descontos, continua mesmo assim a ser mais baixo e o Estado está a arrecadar 15 cêntimos, 16 cêntimos, perdão, mais entre IVA e ISP do que o Estado arrecadava quando António Costa tomou posse. Quando António Costa tomou posse, fez aquele aumento de 6 cêntimos, porque diz que a receita fiscal está muito baixa, o preço é muito baixo, portanto nós arrecadamos pouco IVA no valor final, arrecadavam perto de 21 cêntimos por litro, e então aumentou os 6 cêntimos para equilibrar as finanças públicas. E quando voltasse a subir, ele retirava isso. Ora bem, ele voltou a subir e depois, entretanto, à boa maneira portuguesa, nós esquecemos destas coisas. Os descontos que existem, e se forem mantidos, são sempre, reparem que o ISP e outros, as taxas todas de carbono, etc., superiores do que em 2015, quando tomou posse, mesmo com estes descontos todos que o governo fala, e de facto não estão hoje em dia a fazer, digamos, aquele equilíbrio, a equivalência fiscal que devia ser feito. O que a ANAREC defende, e já defende há bastante tempo, é que haja uma maior previsibilidade na questão do ISP. Obviamente, como consumidor, eu prefiro ter o ISP mais caro. Como retalhista, se aquilo for mais caro, eu vou cobrar mais caro ao consumidor. Portanto, nós somos apenas digamos, estamos a tomar conta do porquinho mielheiro que o governo vai tirando as moedas, mas acaba por ser relativamente diferente. Agora, custa-nos muito ver os consumidores a sofrerem diariamente e ouvir as narrativas do governo que está a ajudar as famílias. Não está. Está a cobrar mais do que cobrava em 2015. Nós defendemos esse automatismo, que é o que é que o governo quer em termos de equivalência de IVA e ISP mais outros. Pois os outros é sempre uma forma do governo buscar. E dizer assim, olha, nem é preciso fazer algoritmos complicados na inteligência artificial, basta uma forma. O EC tem feito um trabalho muito bom, à sexta-feira faz uma previsão que normalmente até bate certo sobre a subida e a descida dos combustíveis na semana seguinte. Pode dizer, mediante esta subida e descida dos combustíveis, o IVA vai subir, portanto o ISP pode baixar nesta proporção. Isso é o automatismo que se pode criar. Retira a discricionariedade do governo, porque normalmente vai tarde e a más horas. Há pouco tempo, o Ministro das Finanças, Fernando Medina,
estava a referir, mas isto é uma subida temporária. Como é que ele sabe que a subida é temporária? Nós temos traders no mundo inteiro a comprar e a vender petróleo sem saber qual é que vai ser a direção do petróleo na próxima semana. Mas o ministro não faz nada porque se calhar aquilo é pontual, é como a inflação, não vamos fazer nada até que aquilo nos bata na cara. Portanto, o que nós queremos é uma fórmula cega que seja apenas de cumprimento da proposta e da promessa que o governo fez em 2015, dizer assim, não, nós não queremos cobrar mais aos portugueses, nós não queremos é cobrar menos. Então há essa forma de aumentar o ISP se o IVA baixar, se o IVA recolhido baixar, quando o preço sobe, não é? Quando o preço sobe, recolhe o ISP, se o preço sobe, então o governo pode ir, se o preço baixa, então o governo pode ir recuperar através do ISP. Portanto, é essa equivalência fiscal que nós defendemos, essa previsibilidade de saber que para a semana o ISP vale tanto, e esse género de automatismos que vai criar muito mais confiança no próprio modelo e nas próprias promessas do governo. Mas grosso modo tem sido mais ou menos esse o comportamento do governo de baixar o ISP consoante a subida do preço dos combustíveis. Não tem sido assim, e se formos verificar os dados da Direção-Geral de Energia, o Estado continua a cada subida do ISP, ou cada baixa do petróleo, o governo recolhe o ISP, mas depois se o petróleo sobe ele não vai baixar o ISP. Por isso é que nós temos hoje em dia 4 cêntimos mais caro do que tínhamos em 2015, apesar dos descontos que o governo diz que vai manter para o próximo ano. Imagine se não tivéssemos os descontos que o governo quer manter. Sim, o que disse então, os descontos que o governo está a fazer é de facto no ISP cada vez que o IVA sobe, porque no IVA não é tão fácil mexer como porque no ISP. É a lógica de, se nós estamos a ganhar muito dinheiro no IVA porque o preço está caro, então vamos reduzir o ISP e vice-versa. Sim. E esse automatismo é que era bom ter para dar uma maior confiança aos consumidores e uma maior previsibilidade a todos os agentes do mercado. E é isso que nós defendemos, que haja um automatismo correspondente à promessa do governo, do que o governo estar a dizer, não, mas isto se calhar, isto é conjuntural, se calhar para a semana baixa assim não precisamos mexer. Não, mexe, não tem problema nenhum. Hoje em dia vivemos num mundo digital, o governo está muito esforçado na digitalização, isso é uma coisa perfeitamente fácil de fazer. À sexta-feira, para a semana o ISP vai ser X. Como por exemplo se baixa o preço, como nós sabemos, não é? Portanto isso é relativamente fácil de fazer e é isso que nós defendemos. A subida e a descida do ISP numa forma em confusão com o ISP, com o IVA, de acordo também com a própria promessa do governo. Eu acho que é muito mais transparente, é muito mais credível e a previsibilidade para os operadores de saber de facto as promessas do governo são cumpridas de uma forma quantificável do que estar agora baixa depois custa mais um bocadinho, baixa 2, custa um bocadinho, depois recupera outra vez e depois faz PowerPoints fantásticos a dizer que vamos manter os descontos, agradeçam a nós, governo, que nós mantivemos os descontos, mas mesmo com os descontos, eu refiro, é sempre bom sublinhar, o governo hoje em dia cobra mais de ISP e outros, mais 4 cêntimos do que cobrava quando António Costa tomou posse em 2015. Entendi. Atenção que é uma coisa que é importante. Se bem se lembra, por exemplo, o governo da Troika, de 2011 a 2015, o brutal aumento de impostos do nosso ministro Gaspar, aumentou os impostos quase todos, exceto os combustíveis. E se for reparar, o ISP nos combustíveis teve praticamente uma linha reta entre 2010 e 2015, porque a Troika não deixava tocar no ISP dos combustíveis. Aliás, é uma política do FMI, da União Europeia, porque os combustíveis são uma espécie de sangue da sociedade, ou seja, da economia, que é tudo o que é movimentos, coloca os produtos nos supermercados, os transportes, tudo isso vive à base da deslocação de bens e serviços na economia. Se nós estamos a agravar um imposto sobre os combustíveis, estamos a criar fatores de competitividade, neste caso aqui de descompetitividade em relação aos outros mercados, nomeadamente a Espanha, e isso é prejudicial para a economia. Portanto, brutalmente impostos, mas deixa os combustíveis fora porque é muito importante para a competitividade do país. Ora, o que é que está a acontecer? Ninguém está preocupado com a competitividade do país, está preocupado atenção, e temos que levar o governo, que tem sido uma política bastante com muitas certas, e nós temos um equilíbrio do déficit, e temos uma baixa da dívida, e isso é uma política que nós devemos levar, mas não é uma política de verdade, porque ele está a apertar os impostos de tal maneira e diz que é política de contas certas, não há austeridade, há austeridade, e aliás nota-se pelos impostos nos combustíveis. E o que nós queremos é que haja essa recuperação do que era o valor de 2015, por exemplo, que nunca foi tocado nem no governo socialista de José Sócrates, nem depois no governo da Troika de Pedro Passos Coelho. E
porque de facto nós estamos a ver o diferencial para a Espanha, que é o que nos está a custar, porque em Espanha eles de facto baixaram 20 cêntimos o preço do ISP, isso é realmente uma ajuda. E se for a ver, por exemplo, vocês têm dados, tanto como nós, o consumo do gasóleo em Portugal baixou 7,9% este ano, ou seja, dados dos 9 meses deste ano. E as receitas, obviamente, do ISP também. Porquê? Porque nós, com a diferença de 20 a 25 cêntimos, o governo perde receitas do ISP, são 7,9% a menos de receitas, estamos a falar de muito dinheiro, está a 2 mil milhões de euros à volta disso, não, 1.200 milhões de euros, talvez. E por outro lado, seca tudo o que é os postos de fronteira, que acabam por não vender combustíveis, o emprego no interior, todas aquelas coisas todas. Mas isso é dramático, porque o governo faz uma política cega que não vê, está preocupado tanto em arrecadar os ISPs, que depois não vê a fuga que está a haver de combustíveis. Os transportes pesados não põem em Portugal, por exemplo, que estão à espera de meter logo a seguir, e uma pessoa vai, ainda por cima é fácil. Hoje em dia na internet existem várias plataformas, eu uso uma que é comparing.com, com capa, passa publicidade, e eu vou para a Espanha, um sítio qualquer, vejo onde é que é mais barato e vejo a diferença que há. Aliás, qualquer pessoa pode fazer a diferença entre os postos a 15 km da fronteira e os postos em Portugal, de diferentes marcas. E estamos a falar que chega a ser 25 cêntimos. E isso está a condenar não só as finanças públicas, né, mas também os postos fronteiriços, que até 50, 80 km em Portugal compensa as pessoas a encher um depósito com 25 cêntimos de diferença. Vejam, um depósito de 50 litros dá 7,5 €, já dá para ir à Espanha passear. No fundo, então, uma das medidas que defende é o governo ser menos reativo nestas mexidas no ISP e haver uma pré-definição de como é que vai oscilar esse valor que, a seu ver, iria beneficiar os consumidores, porque seria uma oscilação maior, um desconto maior que acabaria por estar em vigor. Eu leio muito a questão fiscal desse aspecto. Eu acho que os impostos serem altos ou serem baixos é uma questão política. Nesse aspecto nós não temos. Agora, o que é que nós dizemos, sim, o governo tem esta promessa. O governo quer que haja uma equivalência, não quer aumentar os impostos aos combustíveis, os impostos de uma forma global, IVA, ISP, carbono, etc. Quer manter isso estável. E então ele diz que mantém o desconto, mas depois o desconto é atribuído, eles fazem as contas, é 2 cêntimos, 1 cêntimo, é assim um bocadinho mais estático. Assim, olha assim, mas desta vez nos dá 2 cêntimos, para a semana se calhar 1 cêntimo, hoje vamos subir 3. Porquê é que não há uma maior previsibilidade, uma maior transparência e pomos isso numa forma? É muito mais fácil. Certo. Não é questão de pagarmos mais, porque depois às tantas, eu estou a dizer, se calhar às tantas depois o combustível começa a baixar e o SP começa a subir, mas pelo menos é transparente, é claro, e as pessoas sabem, olha, o combustível, o petróleo baixou, o gasóleo baixou, o petróleo baixou, vamos pagar mais de ISP, mas o preço mais ou menos em termos de carga fiscal mantém-se igual, porque não somos penalizados em termos fiscais por uma baixa ou por uma subida dos combustíveis. Não é uma exigência dos consumidores, mas é em relação ao fisco, mas é a carga fiscal, mas é uma exigência dos consumidores face à promessa que o governo fez. Entendo. Isso seria uma primeira medida e importante. Depois também acabou por tocar noutras possibilidades e se calhar avançava para aí. Que outro tipo de medidas é que a ANAREC gostaria de ver, os seus associados gostariam de ver no orçamento do Estado? Há uma constante penalização do gás de garrafa, do propano e do butano. Hoje em dia estamos a falar de IVA de 23%, mas, por exemplo, o gás natural, que é utilizado exatamente para as mesmas funções em termos domésticos, já tem um IVA de 6% até determinadas quantidades. Portanto, para nós portugueses, como pessoas individuais, nós estamos a pagar o gás natural com taxa de 6%, um IVA de 6%, e se for uma garrafa, estamos a pagar 23%. Essa não faz sentido que para um produto que tem as mesmas características, fóssil, que tem a mesma utilização final, tenha tratamentos fiscais diferenciados. Não faz sentido. Depois, ou seja, o governo encontra uma taxa intermédia para os dois, equilibra, faça o que quiser, isso é uma decisão política, agora não me parece correto que haja a diferenciação de um produto. E depois outra, é que o gás de garrafa pagava 0,7%,
ou 70 cêntimos por garrafa de taxa de carbono em maio deste ano. Com o aumento da taxa de carbono que o governo fez, hoje em dia está a pagar 2,8%, 2,8 euros, perdão. Ou seja, há um agravamento de 2 euros e 2 euros e 10 cêntimos por garrafa de propano ou de butano pela taxa de carbono. Ou seja, estamos a falar, mais uma vez, num tratamento que é um tratamento fiscal complicado para uma franja da população do interior rural. Repare, as garrafas é o que as pessoas do chamado interior esquecido, que o governo está sempre preocupado em bater a mão no peito e desenvolver o interior, mas quer dizer, eu conheço muita gente por esse interior, também deve conhecer a certeza, que a botija, a garrafa de gás é, digamos, é a única forma deles aquecerem a sopa ou aquecerem em casa, e de facto nós estamos a penalizar 2 euros para essas pessoas e estamos a beneficiar, a continuar a beneficiar em termos fiscais, o tal IVA. As populações do litoral, das grandes cidades, das grandes metrópoles, têm acesso a gás natural. Diga-me lá se isso não é injusto. É porque, de facto, para a mesma atividade, para a mesma consequência, nós temos um tratamento fiscal diferenciado e, por cima agora, o Estado agravou em 2 euros a garrafa e depois diz que a garrafa é muito cara. Pois claro, obviamente que é cara, porque com a taxa de carbono que aumentou 2 euros e de repente sem ninguém dar conta disso, está a aumentar os revendedores compram àquele preço e vendem àquele preço, a margem continua igual. Agora, de facto, estamos a penalizar imenso as pessoas que vivem no interior e que não têm acesso a gás natural. E o governo não pensa nisso. E essa parte, outra parte que foi muito também a relação ao interior, e nós, como sabe a ANAREC, temos uma representatividade enorme, temos 550 associados e estamos a falar em 2.500 postos espalhados pelo país. E nós também vemos alguma Quantos deles no interior? Muitos deles no interior. E essa parte do desenvolvimento do interior, desenvolvimento do litoral, ainda foi há 3 anos, que o governo decidiu aumentar o ISP. O pretexto era para subsidiar os espaços nas capitais, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Porque é que o ISP repare, o automóvel hoje em dia é um bem essencial para quem trabalha no interior. Pessoa que mora em Pinhel e trabalha em Trancoso. Sim, não tem a mesma capacidade mesma logística, não há transportes públicos. Aqui há, eu acho que toda a gente aqui devia ser, não digo, mas devia ser mentalizado. Eu, por exemplo, transportes públicos é a melhor forma aqui em Lisboa de circular, mas se eu estiver fora no interior não tem transportes públicos. E estou a penalizar um bem que é um bem essencial de primeira necessidade. Certo. Para subsidiar o quê? Os espaços sociais de quem mora aqui nas grandes cidades. Não faz sentido toda esta vontade de apoiar o interior, mas depois esquecemos que de facto há bens que são essenciais e que o governo está a taxar para desenvolver as grandes cidades e os grandes centros. Isso não faz sentido a penalizar uma e outra. Para nós não faz muito sentido. Obviamente que é uma questão política, mas é muito complicado, porque nós depois assistimos a cada vez mais à desertificação do interior, porque estamos a agravar o custo de viver e de morar no interior, que tem necessidade de ser carro. Entendo. Claro, tu falas, porque os motores a combustível fóssil têm que acabar. Eu acho que não tem que acabar, têm que ser substituídos, que é diferente, por alternativas que sejam viáveis. Ou seja, hoje em dia nós não temos ainda desenvolvimento de uma capacidade tão grande assim de conseguirmos fazer a migração de carros de combustível para carros a mobilidade, que seria um objetivo de todos. Mas para termos a mobilidade elétrica, temos que, para já, ter atenção que os carros elétricos, a penetração dos carros não são baratos, obviamente tem que ter um grande apoio fiscal. Depois, se atingir um determinado valor, o Estado vai ter que os tributar para não perder receita. Nós já sabemos como é que isso acontece. Depois há o tema que eles próprios têm uma pegada carbónica complicada, porque utilizam minerais, por exemplo, não só dos cobres e dos zincos, como do cobalto nas minas do Congo, que é de Galveston. Obviamente a mobilidade vai ser sempre uma questão muito complicada e com muitos vetores. Não vamos ter, temos de ter uma neutralidade. Nós sabemos onde é que queremos ir, mas não podemos andar a penalizar determinadas situações porque não há alternativa. Já viu a quantidade de cobre que nós temos que carregar nós temos que pôr na rede elétrica, no reforço da rede elétrica, para conseguirmos ter os carregadores. Nós temos que fazer isso, ou seja, há uma transição que tem que ser gradual e é uma transição que vai acontecer, felizmente, e há outras alternativas também que nós vamos tentar desenvolver no futuro, nós a nível de sociedade.
Mas pesando agora a atualidade, precisaríamos de pelo menos menos diferenciação nos preços do gás. E outra medida que penso que também dirá mais a pessoas que vivam no interior, portanto mais perto da fronteira com Espanha, foi defendido recentemente pela Petro que deveria haver um maior controle nas importações de combustível a partir de Espanha. Isto para evitar uma fuga ao ISP e também tendo em conta os diferentes níveis de biocombustíveis que são exigidos em cada um dos países. E por isso perguntava qual é que é o ponto de vista da ANAREC em relação a esta medida. Gostaria também que houvesse um maior controle das importações? Nós não queremos controle de importações, nós queremos o descontrole das importações e a fiscalização das importações é diferente. Nós hoje em dia temos as importações demasiado controladas por processos administrativos complicados e que não faz sentido. Hoje não tem havido e não é previsível que isso aconteça fuga ao ISP nas importações de Espanha. Aliás, são relativamente residuais. Uhum. Há às vezes nessas situações das importações há a questão ligada aos biocombustíveis porque não são reconhecidos em Portugal, em Espanha, ou seja, as nossas autoridades administrativas não reconhecem os títulos de sustentabilidade de Espanha e os espanhóis não nos reconhecem a nós. Uhum. É uma questão administrativa burocrática que seria simples de resolver se os Estados falassem mais uns com os outros. As estruturas burocráticas. Para nós criarmos um mercado ibérico de energia, que estamos integrados em muitos setores, mas nos combustíveis não estamos. Mas seria algo que gostaria de ver no orçamento do Estado? Isso não é uma questão mais, é uma medida mais administrativa. Uhum. Não faz muito sentido estar a misturar no orçamento geral do Estado. Okay. É uma questão de dizer, olha, hoje em dia os grandes operadores podem importar de Espanha e de outros países. Conseguem, porque lotes grandes, conseguem, e depois têm mais recursos, têm mais capacidade. Um associado à ANAREC, ali perto de Viseu, quer ir buscar a Espanha porque pode ser mais barato, nem sempre é, outras vezes pode ser, mas não tem essa liberdade, não tem essa facilidade. Porque não há transparência, não há uma facilidade de fazer isso. Porquê? Ele até paga o ISP relativamente fácil, isso a autoridade tributária, verdade seja dita, facilita, ajuda e controla bem. Portanto, não acredito que haja fugas. Agora, no ISP é de tal forma burocrática e complicado estar a reconhecer que eles não reconhecem. Ele vem com um biocombustível, mas o biocombustível que já vem integrado não é reconhecido cá em Portugal para as metas. Portanto, mete-se num calvário administrativo que das duas uma. Ou faz por caminhos pouco próprios, que eu acho que hoje em dia a situação está relativamente mitigada, ou então desiste. Mas o desistir é mau. Porquê? Porque se nós conseguimos ter capacidade de importar os nossos associados, importar de Espanha uma cisterna, 2 cisternas, 3 cisternas, conseguem, se calhar, eventualmente, se for mais barato, passar esse custo para o consumidor final. Ou seja, se nós conseguimos ter um acesso a outras fontes que não só as grandes companhias, mas comprar em Espanha, diretamente na rede de oleodutos. Espanha tem 4.200 km de rede de oleodutos, nós só temos 200, e muitos dos pontos de oleodutos são perto da fronteira, portanto nós podemos ir, o operador pode ir por lá, mas depois tem o calvário administrativo. Isso é uma questão que nós já sensibilizámos a senhora Secretária de Estado de Energia, e Clima, sei que está a trabalhar nisso, o Sr. Diretor-Geral também está a trabalhar nisso, mas o está a trabalhar nisso, nós vamos tendo de ir sempre a alguma maneira de puxar aqui, empurrar acolá, para ver se uma situação que é tão fácil seja desbloqueada. Às vezes as situações fáceis é muito complexa, mas essa parte não é um controle em si, é uma fiscalização de tudo, mas sobretudo se nós conseguimos facilitar essas importações, não há razão nenhuma para as pessoas não cumprirem efetivamente a questão dos biocombustíveis, que é uma questão menor, é que estamos a falar de 1 cêntimo do valor final do preço. O ISP é diferente, mas o ISP está controladíssimo. Agora, esse aí é que é uma barreira complexa. Na opinião da Petro não está assim tão controlado e estamos a perder muito dinheiro com fuga ao ISP. Isso aí já é uma questão de inspeção, acho que não tem a ver com o orçamento, já tem a ver com a questão da inspeção, das próprias as ligações da autoridade tributária com a GNR, mas eu sinceramente não tenho a ideia que isto esteja assim tão elevado. Acho que é uma falsa questão, até porque é muito complicado e está tudo muito controlado, sinceramente. Portanto, em termos de orçamentos, temos aqui já algumas sugestões, também estamos em cima do tempo, não sei se o Paulo sente que há alguma medida em particular que gostasse de ver vertida e que ainda não tenha tido espaço para dizer.
Não há assim mais nada de especial. As previsões para 2024, então, dos combustíveis, tem alguma que nos possa adiantar? Sim, os combustíveis são um indicador avançado, como sabem vocês, os jornalistas, um indicador avançado da saúde da economia, independentemente desta questão do gasóleo ter caído 7,9%, a economia não caiu 7,9%, ou seja, porque o gasóleo é um medidor importante, por isso é que muitos de vós olham para ele com essa questão do indicador avançado, enquanto que a gasolina é um indicador mais até do consumo privado e do turismo, por causa dos carros alugados. O gasóleo é de facto a movimentação de bens e serviços de mercadoria de uma nação, nomeada numa economia, que é a questão que estamos a falar do sangue da economia. Quanto mais circular, mais saudável está a economia. E esse 7,9% de queda não foi a queda do PIB, foi realmente perda fiscal de muitas pessoas que começaram a ir para a Espanha. É bom que o governo tome nota disso. O desconto que alegremente isto vai dar aos portugueses, na prática está-se a penalizar a si próprio, não ser um desconto maior, ou pelo menos nivelar o que o Estado estava a ganhar da receita fiscal quando António Costa tomou posse, 14 cêntimos abaixo do que é hoje. Essa parte é extremamente importante e eu acho que devíamos reforçar nessa questão do automatismo. Mas depois as receitas e as margens dos revendedores, como é que têm evoluído? Estão evoluído normal, porque é o relatório da ERS, normalmente, que vê. Nós temos os preços que eles fazem, o preço de referência, ou o preço voto, que acaba por dizer que as margens mais ou menos estão relativamente... Sim, as margens estão dentro dos parâmetros que devemos esperar, mas têm... Cêntimos por litro. Aliás, estão tabeladas, porque a maior parte dos revendedores tem contratos com as operadoras, ou de bandeira, ou seja, e eles próprios estão tabelados nessa capacidade. Portanto, a companhia diz, olha, hoje tu vendes a 1,80 e eu vendo a ti a 1,70. Pronto, e esses 10 cêntimos é um contrato de margem que ele tem, que lhe dá para ele fazer as suas promoções, às vezes 2 cêntimos, 3 cêntimos. Há imensos contratos para todos os gostos, mas essas margens estão relativamente tabeladas. E depois quando fala, por exemplo, o PCP vem com aquela questão, vamos controlar as margens, porque os molanos estão a ganhar muito dinheiro, mas margens de quê? É que há uma diferença muito grande entre uma margem de um hipermercado ou uma margem de um posto numa autoestrada. Parte da margem é para o concessionário, não nos esqueçamos disso. E estamos a falar em margens, se calhar, de diferenças de preço de 20, 25 cêntimos. Portanto, vamos tabular a margem dos chamados postos low cost, que é vamos tabular a margem dos hipermercados ou tabular a margem de um posto. Imagina que amanhã sou um revendedor da Anareg e quero pintar o meu posto de azul escuro e fazer massagens automobilistas todos e vendo o gasóleo a 3 euros. Porquê é que não ia fazer isso? Desde que haja alternativa às pessoas. Não quero nada o posto azul, não gosto de massagens, quero o preço mais barato. Acontece isso com o leite, com os ovos, com todas essas coisas todas. Se houver concorrência e houver capacidade do consumidor poder ter uma liberdade de escolha, é muito mais fácil. Claro, o PCP, o Bloco de Esquerda, gostavam que fôssemos uma União Soviética cinzenta com um preço único para tudo. Eu acredito que queiram fazer estas glorificações ou estas botadas que eles lançam para o ar. Mas de facto o mercado é um mercado concorrencial. Atenção, eu vou referir a questão toda da logística primária, da questão ligada às importações, que era importante termos essa capacidade de importar os pequenos, não tem. Mas isso a Autoridade da Concorrência já dizia no famoso relatório de 2009, que é preciso nós temos uma maior capacidade de logística primária, capacidade de importar e diferenciada pelos operadores. E depois a questão dos oleodutos. De vez em quando há greves e as pessoas, promessas de oleodutos. E hoje em dia o aeroporto está ali, nós temos perto de 200 caminhões externos a circular entre Aveiras e o aeroporto, com perigo para as populações, com emissões brutais e com problemas de abastecimento. Se houver uma greve, os aviões vão ter que ir ao porto. Há situações num setor que são importantes analisar, importantes ver, mas que não devem ser vertidas em orçamento. Ou não devem. Podem ser. Foi em 2015 o orçamento geral, 2016. O orçamento para 2017 impôs a extinção da NMC, que não tem nada a ver com orçamentos nem com contas do Estado, e com isso o que é que aconteceu? A NMC, que era uma entidade, tinha, digamos, o balcão único, tinha sido um processo com 10 anos, através de uma medida espúria no orçamento do Estado, fez um complexo. E hoje em dia os combustíveis, os operadores de combustíveis têm 4 entidades diferentes. Antigamente tinham uma e agora tem 4 entidades diferentes: a ERS, o NEG,
a Direção-Geral de Energia e a ENSE. Portanto, conversas para depois do Orçamento do Depois do Estado. Orçamento do Estado, isto não é orçamento, mas acho que há muito a fazer nesta área para uma maior liberalização, porque nós acreditamos que é com concorrência entre todos, entre os operadores, entre os retalhistas, e quando há mais concorrência, quem ganha sempre é o consumidor final, isso temos a certeza absoluta. E obviamente que se houver uma maior transparência nesta questão do automatismo e o Estado querer mesmo fiscalmente utilizar os combustíveis, não como um porquinho mielheiro, mas como um desenvolvimento rural, não pode estar a penalizar as garrafas de propano e de butano, que é a única alternativa que as pessoas no interior têm para aquecer os seus alimentos e aquecer mesmo as próprias casas, com problemas de eficiência energética que nós sabemos. Portanto, há essa componente fiscal que era importante e o governo que olha para as receitas que está a perder com as pessoas irem para a Espanha abastecer os seus mercados. Ok, muito obrigado também por esse resumo fácil daquilo que a ANAREC defende e pela sua participação aqui. Obrigado. Nós então ficamos por aqui com o depoimento da ANAREC e agora é ver o que é que temos de facto no Orçamento do Estado. Obrigada.